Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão levar você a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, analista transacional, mentor integrativo relacional, publicado e cirurgião dentista. E eu tô aqui para falar com vocês sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma, levando você à sua vida que funciona. Hoje eu vou continuar a nossa série a respeito de ansiedade. Vocês lembram da live passada, onde eu falei de emoções, onde eu falei daquelas duas estratégias de análise e expressão, de como expressar? A gente vai falar um pouco mais a respeito. Nessa semana, algumas pessoas comentaram a dificuldade de analisar e, consequentemente, expressar essas emoções. E por isso, inclusive, eu resolvi não fazer aquele post que eu falei que eu ia fazer para vocês compartilharem e receberem o quadro lá a respeito de emoções e sentimentos, com as perguntinhas. Eu não fiz essa postagem, por isso que vocês não viram, e só vai receber esse quadro com as informações quem compartilhar essa publicação, que eu ainda vou fazer, mas eu não fiz porque começaram a vir essas perguntas para mim e eu falei, ok, vamos aprofundar um pouquinho na live próxima, então eu posto e daí vocês vão ter mais informação. Se eu passasse esse quadro para vocês muito do jeito que vocês estavam ali me questionando, talvez vocês não pudessem aproveitar tudo que podem aproveitar sabendo o que eu vou falar hoje. Então, eu resolvi mergulhar um pouquinho mais dentro dessa questão emoção-ansiedade para trazer para vocês um pouco mais de embasamento para poder lidar com tudo isso, né? Então, porque se a gente for lembrar, né, essa análise acurada sobre o ponto de partida para vocês darem conta da ansiedade de vocês é importante, né? Lembram que para chegar em algum local, não basta saber qual é o destino final que você quer chegar. Isso é necessário, fundamental. Porém, não basta ser só isso, não é só isso que resolve a questão, né? Não é isso que vai tirar a tua ansiedade, pelo contrário, por vezes, por saber exatamente onde você quer chegar, você fica ansioso porque você não está chegando. E por quê? Porque muitas vezes a primeira coisa a se saber é o máximo a respeito da onde você está agora, o seu ponto de partida. Lembram da live dos 7 passos para alcançar seus objetivos, aquela série? Você precisa estar ciente da sua realidade atual. Então, vejam como tudo que eu venho trazendo aqui para vocês vai se interconectando numa rede onde fazer uma coisa somente não traz a solução definitiva. E é aí que as pessoas acabam, infelizmente, optando por suportar viver uma vida aos trancos e barrancos do que se dispor a fazer algo diferente e colocar a mão na massa e mexer no que precisa mexer para poder realmente levar a sua vida dos sonhos. Por isso a gente trabalha, tanto eu quanto a doutora Lucimara, com interdisciplinaridade, por exemplo, porque precisa abraçar várias questões da vida. Mexer em um parafusinho só é preciso, é necessário, porém, se você não começa a expandir e a olhar para si, tendo esse seu autoconhecimento, você não consegue apertar esses parafusos todos e sua vida vai embolando e chega uma hora que você desiste. E é para isso que a gente está aqui, para incentivar vocês, dando conhecimento, para que vocês busquem o autoconhecimento e possam, dentro da vida de vocês, trabalhar isso que é tão necessário para ter a vida que funciona, que vocês querem ter, né? E assim, dentro do assunto que a gente está, se você é ou conhece alguém que seja cronicamente ansioso, é bem provável que apareça o hábito, por exemplo, de reprimir emoções desconfortáveis, né? É bem provável que quando surge uma emoção desconfortável, você senta em cima, digamos assim, né? Você pode até estar ciente da sua ansiedade, mas não quer explorar o que pode estar por trás dela ou levando a ela justamente porque você não quer entrar em contato com esse desconforto. Por mais desconfortável que seja, pode ser mais fácil controlar a ansiedade do que emoções mais ameaçadoras, como raiva ou tristeza, vergonha, culpa, por exemplo, né? Vamos ver agora, durante essa live aqui, como você pode começar a trabalhar essa questão. Então eu vou falar alguma questão sobre emoções que podem gerar ansiedade hoje em você, ok? Vamos começar com uma emoção que eu acredito que boa parte de vocês tenham, né? Que é a raiva, né? Se você sabe que você tem ansiedade em algum momento da vida, você se percebe ansioso e você luta contra isso, é bem provável
que quando a emoção da raiva é acessada, ela puxe a sua ansiedade junto. Vejam, a emoção da raiva é uma emoção adaptativa, que tem uma finalidade evolutiva, digamos assim, na espécie. Ou seja, a forma como a evolução nos motiva a nos protegermos por meio de limites e autoafirmação. Por você ficar com raiva, porque você precisa traçar um limite, você precisa se autoafirmar. É um processo, inclusive, evolutivo, né? A autopercepção sua vai permitir você sair, por exemplo, de um padrão automático do círculo vicioso da ansiedade. Então, ter mais consciência da sua raiva, observando, por exemplo, se seu corpo está tenso, se você trava os dentes, se você tem taquicardia, o que está acontecendo no teu corpo, ter essa consciência colabora no processo de minimização dos efeitos da raiva linkada com a sua ansiedade, né? Uma vez que você se deu conta de que a emoção é raiva, você nominou, você identificou, antes de partir para qualquer ação, permita-se sentir esta raiva por um tempo. Veja, não estou falando para você sair brigando com todo mundo. Ao contrário, é um movimento isolado, solitário. Permita-se sentir a raiva. Uns 10 minutos, tá bem bom. Mais do que isso já começa a complicar. Entre sentir a raiva, processar a raiva e ela passar, tá? Pode ser muito mais rápido que isso, mas se permita sentir, sem fazer nada, sem autocrítica, sem se distrair com pensamentos previsivos do tipo nossa, o que vai acontecer agora? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E agora como vai ser? Ou pensamentos punitivos do tipo meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu podia ter feito? E se eu tivesse feito diferente? Que burro que eu fui! Não faça isso. Use esses 10 minutos, inspire, expire para curtir a sua raiva. Simplesmente permitindo-se ter consciência da raiva. Olhe para o que você está sentindo, o que está acontecendo no teu corpo. Não olhe para a situação, não julgue, não busque culpado, não busque vítimas. Simplesmente sinta a raiva. Desconecte neste momento o teu consciente destes pensamentos que te levam a uma situação de ficar tentando prever coisas, que leva à ansiedade, ou essa questão punitiva do se eu tivesse feito, se eu tivesse pensado diferente, que te levam também a outra ansiedade. Então evite esses pensamentos, né? E evite pensar em não sentir a raiva, né? Que não pode estar sentindo raiva naquele momento, ou pensamentos, não, eu sou assim mesmo, eu sou irritadinho, eu sou esquentadinho, né? A raiva é minha companheira, né? Eu sou identificado com uma pessoa que tem raiva, né? É minha característica, né? Passe neste momento aí a fazer perguntas a si mesmo, para parar de pensar e analisar o que isso significa para você, né? A raiva veio por algo que estava no controle de outros? A raiva veio por algo que estava sob seu controle? Então, foi alguma coisa que alguém fez que te deu a raiva? Foi alguma coisa que você fez ou deixou de fazer que te deu a raiva? Né? Então, se for por algo que não está no seu controle, não fique julgando o outro ou a situação. Procure perceber o que você, a partir de agora, precisa e pode fazer a respeito naquela situação. É isso que você precisa pensar e não ficar apontando dedos. Se for algo que dependeu de você, mesma coisa. Não aponte dedos para si, né? Olhe e busque entender o que é que você pode fazer de diferente agora e das próximas vezes. Foco em analisar a situação presente e buscar um comportamento a partir dessa emoção raiva que seja produtivo, que você possa expressar essa raiva de maneira produtiva e não o contrário, e não improdutiva. Então, tomar consciência dessa raiva, por exemplo, não significa que você precise, naquele momento, reagir de alguma maneira a ela. Claro que isso já é uma reação, mas a reação que eu quero dizer não necessariamente significa que você precisa sair xingando. A reação vai ser mental, a reação vai ser acolher o sentimento, né? Um dos vários passos, por exemplo, no tratamento da DTM, doutora Lucimara, eu vou me meter um pouquinho dentro da sua área aí,
mas eu sei que você faz assim e recomenda isso também, né? Dentro do tratamento da disfunção temporomandibular, das dores orofaciais, que a doutora Lucimara faz tão bem feito, é justamente a pessoa conscientizar-se da emoção e perceber-se da reação física que aquela emoção gera nela. Então, por exemplo, no caso da DTM, se quando você está com raiva, você encosta os seus dentes. E veja, não é nem travar, é só encostar, ficar encostando os dentes. Nestes momentos que você identificou a raiva, você perceber se, por exemplo, você faz isso, se você tensiona o ombro, o que está rolando no teu corpo físico quando a raiva aparece. Reconhecer esse sinal físico ajuda você a detectar essa emoção muito antes que ela se amplifique ou intensifique o suficiente para ser autodestrutiva, digamos assim. Então, em situações onde você percebeu que você está serrando, automaticamente depois de você ter percebido que você, por exemplo, encosta os dentes, na hora que você está encostando, automaticamente o cérebro pensa, putz, eu estou com raiva do quê? Será que eu estou com raiva? Vamos checar? Raiva do quê? Você passa a analisar em vez de embarcar num ciclo vicioso de apertar o dente e se autodestruir, tendo cefaleias, dores de cabeça e tudo mais. E quando a gente fala deste expressar o comportamento da raiva encostando dentes, por exemplo, pode ser que esteja acontecendo alguma questão relacional. Além de você encostar o dente, você pode estar expressando a sua raiva para quem está do lado. Seu esposo, sua esposa, seu filho, seu chefe, seu colega de trabalho, enfim. Você começa a ligar uma coisa a outra. As reações que você tem com aquela emoção que você sentiu. Então, fazer a ligação de uma reação com uma emoção vai permitir que você perceba em que momentos aquela reação aparece e você percebe, então, quando aquilo está acontecendo, encostar dente, a maneira que você conversa com alguém, você começa a entender que ali aquela emoção está presente. Isso te abre a porta para pensar a respeito e abre a porta de escolher um comportamento diferente. Consciência. O tal do famoso chiquetérrimo mindfulness, né? Consciência plena, né? A mente plena. Então, estar presente no aqui e agora, entendendo o que está acontecendo e não simplesmente vivendo a química que veio a partir de algum estímulo. Então, assim que você entende em que contextos, quais são os contextos que te levam àquela emoção específica, por exemplo, qual o momento que você fica com raiva, você entende o que gatilha, o que dispara aquela emoção, então você pode agir sobre isso. Não necessariamente evitando ou mudando o gatilho, porque às vezes não está sob seu controle, mas não ficar mais tentando esconder-se da raiva, apontando dedos para você ou para os outros. Por exemplo, né, brigando com pessoas ou consigo mesmo. Então, negar essa raiva dessa maneira ou renomear a raiva falando, não, estou irritado, não, é que eu não dormi bem. Sabe aquilo que a gente aprende na infância? A criança lá toda irritada, não é que ele está com sono. Gente, não é só sono, por vezes não é sono, mas a desculpa é isso. E a criança vai aprendendo a renomear os seus sentimentos, né? Então, entender esse processo faz parte do autoconhecimento e é este autoconhecimento que vai possibilitar você dar passos para não se sentir mais ansioso quando a raiva vem, por exemplo. Vamos falar um pouquinho de uma outra emoção, a tristeza. Muitos sentirão outras emoções, as outras quatro, uma das outras quatro, por exemplo, até a raiva, né? Em vez de aceitar de boa vontade a vulnerabilidade de estar sentindo a emoção tristeza. Para muitos, a tristeza é um tabu. Tem muito de eu preciso ser forte, então eu não posso ficar triste. Tem muita coisa da infância onde a gente aprende que tristeza nos enfraquece, nos deixa vulneráveis, então eu não me permito senti-la. Porém, ela acontece em todo ser humano, faz parte. E quando vem a tristeza e eu crio uma emoção disfarce, como a gente fala na análise transacional, quando vem a emoção e eu renomeio ela e eu arranjo desculpas para justificar aquele sentimento e não conecto com essa tristeza, isso desdobra-se em várias coisas, inclusive na ansiedade, né? Então, para você se conectar com a sua emoção tristeza, por exemplo, e isso vale para a raiva também, um exercício com uma curta meditação é uma maneira segura de
sentir uma emoção que é desconfortável, como a tristeza, convidando-a para aparecer, ficar um tempo, em vez de você sentir-se oprimido por ela e tentar jogá-la para longe. Porque quando você joga para longe, ela volta, você joga para longe, ela volta, e você não lida com aquilo e aquilo vai gerando ansiedade em você. Então, ao enfrentar a tristeza, por exemplo, em seus próprios termos, aí, do jeito que você consegue, né? Mas lidando com ela, trazendo e acolhendo e falando, eu estou triste neste momento, ou naquele momento, analisando o momento passado, eu estava triste, né? Você vai ter uma vantagem e vai começar a aprender que pode realmente tolerar a tristeza, a raiva, a alegria, e que ela, no caso da tristeza, não é uma ameaça para você. Por que eu falei alegria? Porque muitos, assim como não foram permitidos e até hoje não se permitem ficar ou sentir a emoção tristeza, muitos não permitem e não se permitem porque não aprenderam e não tiveram essa permissão de sentir-se alegres. Então a alegria não aparece. E acolher essa alegria, né, dizer para ela que ela é bem-vinda e que ela não é ameaçadora, porque você não se sente no direito de ser feliz ou de estar alegre, então, quando você acolhe isso, você abre a porta para novos comportamentos. E estes novos comportamentos vão começar a mitigar a sua ansiedade, né? Então, em vez de você ficar uma vida se defendendo de ameaças, de emoções ameaçadoras, isso gera muita ansiedade, você passa a acolher e você minimiza a sua ansiedade, né? O medo de algo está muito ligado a tudo isso, né? Então, ter este cuidado de acolher a emoção é importante, né? Então, como eu falei, muitos não se permitem a sentir essa tristeza. E sob várias desculpas. Por exemplo, de que muitas vezes a pessoa não acha que tem motivos para estar triste. Pois ela tem tudo que precisa na vida, ela tem, né? Graças a Deus eu consigo pagar minhas contas, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E eu não tenho motivo para ficar triste, então eu não posso ficar triste. E não se percebe entristecida por qualquer outra questão ou por alguma questão que está envolvida que ela tenha mesmo e não está suficiente ou está em excesso, não se sente merecedor. Então tem várias questões que estão envolvidas e algumas dessas questões sim precisam de psicoterapia e algumas questões dessas podem ser trabalhadas no autoconhecimento e na terapia, não na psicoterapia necessariamente, né? Terapeuticamente falando só, e não psicoterapeuticamente falando só. Claro que as duas coisas são importantes, as duas coisas podem acontecer e devem acontecer ao mesmo tempo. Mas quando você entra em contato e permite sentir, por exemplo, a tristeza, é muito mais adequado do que simplesmente a forma de gasto energético que você tem, e isso gera ansiedade, de tentar afastar de você essa tristeza, por exemplo, ou aquela raiva, por exemplo. Então, permitir-se ficar triste é importante e é necessário. Assim como permitir-se ficar com raiva é importante e é necessário. Assim como permitir-se ficar alegre é importante e é necessário. Assim como permitir-se ter afeto, amor, emoção primária, também é necessário e é desejável. Veja, todas as emoções primárias precisam estar presentes. Quando a gente disfarça, esconde, evita, desvia, tenta trancar em uma porta aí para não entrar em contato, isso atrapalha e isso traz ansiedade para a nossa vida. Então, permitir-se ficar triste, por exemplo, não significa você ficar deitado, chorando, pensando, meu Deus, por que aquilo aconteceu? Por que isso só acontece comigo? Como eu sou sem noção? Por que isso? Por que aquilo? Por que também fulano? Por que também Beltrano? Isto não é permitir-se entrar em contato com a tristeza. Isso é outra coisa. Isso é um comportamento e não necessariamente você entra em contato com a sua tristeza real. Isso é só um subterfúgio do seu inconsciente para tentar justamente tornar tudo mais leve, para tentar não contatar com aquela tristeza real, né? A sensação do por que isso, por que aquilo, né?
E isso alimenta ainda mais a química da tristeza. Você vai cada vez mais se autocomiserando, vai cada vez mais piorando a sua tristeza, né? Então você retroalimenta. E daqui a pouco o evento principal que você tinha contato, que gerou aquela tristeza, aquela raiva, aquela emoção, qualquer que seja, você já nem sabe mais qual é. Porque você tanto retroalimentou com o teu pensamento, com a sua mente que pensa, vocês lembram dessa live também? Mente que pensa e mente que observa. Tanto pensou que essa emoção, no caso que eu estou falando da tristeza, tomou conta de você. E você já nem sabe mais o evento causador. E daí tudo vai ficando cada vez mais complicado. E a respeito dessa autocomiseração, esse sofrimento extremo que vem a partir, por exemplo, da tristeza ou da raiva, ou enfim, né? Uma vez minha filha me falou uma coisa que eu já sabia, mas eu achei interessante. Ela, acho que faz uns 3 anos, devia estar com uns 12 anos então, né? Ela deve ter visto em algum lugar e achou interessante e me trouxe, né? E ela falou assim, trouxe para mim e para Lucimara, a tristeza pode ser inevitável. Por quê? Porque a emoção é uma descarga química. Então a tristeza pode ser inevitável, ela falou. O sofrimento é opcional. Veja, ela com 12 anos ouviu e leu em algum lugar e entendeu que a emoção, a química neuronal da emoção vai vir, porque as coisas acontecem na vida e a gente fica triste, acontece a descarga química. Porém, o que eu faço com essa descarga química é opcional. O sofrimento a partir daquilo é opcional. A gente pode sofrer com algo? Pode. Permita-se sofrer com algo. Porém, saiba que o sofrimento não precisa e nem deve ser eterno ou por muito tempo. Então, ficar nesse loop de autocomiseração traz mais sofrimento e você daqui a pouco nem sabe mais o que te causou tristeza. Então, a tristeza, por exemplo, é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Então, a descarga química vai acontecer, você reage e age a partir daí, baseado na sua escolha. Entendem? Conseguem entender isso? Então, sentar-se, uma dica, né? Então, sentar-se ou deitar-se confortavelmente, por exemplo, de olhos fechados, liberando a tensão do corpo, inspirando e expirando tranquilamente, se aproximando da sua tristeza, lembrando do momento que ela surgiu, sem pensar no porquê, quem fez o quê, lembrando do momento que ela surgiu, né? Lembrando outros momentos que você se sentiu triste que eram parecidos com aquele. Isso faz com que você entre em contato com a tristeza, percebendo que talvez você tenha disfarçado essa tristeza com outros nomes, com alguma atitude, com alguma ação que não é condizente com a tristeza que você estava tendo. Tem gente que esconde a tristeza através de um super alto astral, mas de verdade ela está triste. E você olha e fala, meu Deus, aquela pessoa não tem tristeza. Ela está só fingindo que não tem tristeza. Para ela mesma, não é nem para os outros, é para ela mesma. Então, esse exercício de sentar calmamente, deitar calmamente, fechar os olhos, entrar em contato com a tristeza que você sentiu, entender o momento que a tristeza veio sem julgar, né? O que fisicamente eu senti naquele momento da tristeza? Me deu dor de estômago, me deu cefaleia, dor de cabeça, né? Sensação de desespero, vontade de sumir, meu coração, né, ficou apertado, agitado, tenso, né? Cuide dos seus pensamentos, não busque os motivos, apenas perceba o que aconteceu fisicamente, quando aquela tristeza veio na sua vida, né? Não tente esconder ela abaixo de pensamentos de culpa, de vitimização. Observe essa tristeza toda, sem escondê-la ou suprimi-la. Você não precisa ser forte o tempo todo. Esse é outro motivo que as pessoas escondem a tristeza. Elas precisam ser fortes o tempo todo. Então, quando você entende que teu coração dispara, fica apertado, dá uma sensação de aperto no peito, enfim, dá uma vontade de sumir. Quando você entende que esses sintomas estão ligados à tristeza, a próxima vez que esses sintomas aparecerem, você na hora sabe que aquilo é tristeza. E na hora você consegue ligar com o fato causal da tristeza, o que disparou a química da tristeza, e pensar diferente a respeito, sem se autocomiserar, sem culpar, sem reagir da maneira que você reagia. Então, nessa meditação, você pode inclusive repetir para si, conversar com a sua tristeza, né? Tristeza, eu sei que você está aqui, eu te entendo e eu estou aqui para te acolher. Eu vou acolher a minha tristeza. É ok se sentir triste, ok que você está aqui, eu já entendi. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho controle sobre o evento passado, mas eu tenho controle sobre gatilhos que possam disparar a mesma
tristeza em mim. E daí eu vou tentar mitigar esses gatilhos, eu vou tentar reagir diferentemente. Veio o gatilho, a tristeza aconteceu, eu identifiquei que é tristeza e eu trabalho de maneira diferente. Eu não preciso entrar nos loops antigos que eu entrava anteriormente. Então, sinta essa tristeza nesse momento de meditação. Ao inspirar e ao expirar, deixe a tristeza ir embora, sabe? São exercícios meditativos que ajudam você a liberar a tristeza de você, né? Observe a sensação conforme ela surge. Note como isso permite que a tristeza vai ficando cada vez menos intensa, ao contrário de quando você está lá sentindo a sua tristeza e fica buscando culpados ou fica se culpando. Parece que essa tristeza se intensifica mais. Então esse trabalho de conscientização através de uma breve meditação a respeito da tristeza ajuda você a não entrar nesse loop de retroalimentar a sua tristeza e, ao contrário, acolhê-la e dar passos em direção, ok, você existe e eu consigo sobreviver com você presente na minha vida, porque eventos que causam tristeza estão presentes na vida, faz parte da vida. Então permitir que isso aconteça para sair disso o mais rápido possível, tanto melhor. Então isso faz muita diferença. Baseado nisso, agora eu acredito que isso tenha ajudado a compreender um pouquinho como funciona a questão emoção-ansiedade e como controla. Não a emoção, mas o que você faz com ela. Lembra? A emoção é disparo químico, você não controla, né? E faz entender quão importante é essa autopercepção. Tem lá no nosso canal do YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, lives minha e da doutora sobre autopercepção, né? Focada, por exemplo, dentro da nossa linha de profissionais da saúde que somos, por exemplo, no físico, no corpo físico. Para mim, na minha área de desenvolvimento pessoal e humano, nas atitudes que se baseiam nessas emoções, nos comportamentos que emergem dessas emoções. Então, quando você autopercebe o que está rolando, você percebeu um comportamento, você entendeu qual é a emoção, você consegue controlar o seu comportamento. Por quê? Porque você acolhe adequadamente essa emoção e daí você dá conta de reagir a ela de uma maneira mais adequada ao momento. Você não overreact, você não reage em excesso àquilo que está rolando na tua vida naquele momento e você, portanto, tem menos sofrimento e também fica menos ansioso com o impacto que gera nos outros, porque gera impactos em si e nos outros esses comportamentos todos que você tem baseados em emoções que estão de maneira inconsciente controlando você, o seu comportamento, as suas atitudes e as suas decisões. Não é à toa que o marketing usa de emoção para vender para você. Baseado nisso que você compra. Então, quando você está consciente, você não cai em pegadinha de vendas porque você está consciente. Você consegue liberar-se da empolgação e da emoção de comprar aquilo que é super uau para a minha vida. Não que às vezes não seja, mas estar consciente do que é realmente aquilo e qual a diferença aquilo realmente vai fazer para você. Então, quando você controla essa reação a uma emoção, você tem uma vida mais centrada, que não fica... Você não é aquela, como eu costumo falar, aquela bolinha de pinball que todo mundo te joga de um lado para o outro e você nem sabe o que você está fazendo ali. Você só está batendo nos obstáculos e fazendo ponto para os outros e para você nada. Este é o pior problema. E isso tudo gera ansiedade se você não estiver ciente disso. Se você não estiver, de alguma maneira, buscando controlar esse fenômeno todo. Quando eu digo controlar, não é como... Desculpe. Não é como um ditador tentando fazer aquilo dar certo, porque isso vai gerar mais ansiedade e talvez mais depressão, e talvez mais tristeza, e mais raiva, emoções ditas negativas, mas eu considero elas desconfortáveis, não adequadas muitas vezes, que te levam para longe do seu destino final, que você tanto sonha, que é a vida que funciona. Você pode trabalhar isso de maneira diferente, entrando em contato, acolhendo e escolhendo expressar-se diferentemente do que você fazia. Então, entender
como você se sente sobre suas emoções traz possibilidades que são libertadoras. Veja, se você não tem minimizado suas emoções mais reais e comuns no dia a dia, dizendo a você mesmo, por exemplo, é ruim me sentir assim, minhas emoções negativas dizem que eu sou fraco, né? O que há de errado comigo para me sentir assim, pois eu tenho de tudo, né? Eu tô sempre chateado, eu sou um perdedor, minhas emoções estão sempre fora do controle, nunca ninguém me amará porque eu, né, não faço isso, não faço aquilo, né? Quando você julga as suas emoções, você duplica a sua dor emocional, você vai pro sofrimento opcional. Quando eu digo opcional, é inconscientemente opcional. Que a partir de hoje, você que está vendo essa live, vai fazer uma opção diferente. E você não vai mais recair sobre o sofrimento. Você vai optar não sofrer ou sofrer menos, né? Permitindo o sofrimento acontecer dentro de parâmetros, proporcionais ao evento gerador daquele sofrimento, né? Seja qual for o sofrimento, por estar alegre não se permitir, por amar e não se permitir, por estar triste não se permitir, por exemplo, por sentir raiva e não se permitir, por exemplo, né? Qualquer uma das 5 emoções básicas. Então, por exemplo, afirmar para você mesmo que você é um perdedor por sentir algo que não pode evitar, ou que você não pode sentir-se feliz ou triste ou isso ou aquilo, é um grande tormento, que é inconsciente. E daí gera uma ansiedade louca, porque você fica numa luta de sair daquilo e não consegue sair. E ouve, lê e faz um monte de livro de autoajuda e o negócio fica embolado na sua vida. Por que fica embolado? Porque falta o autoconhecimento. É importante você buscar conhecimento fora, mas aplicar ele para dentro, né? Não há como eliminar raiva, tristeza e qualquer uma das emoções, mas pode controlar quão aberto e bondoso com você mesmo quando você experimenta esses sentimentos. Naquilo que minha filha falou. A emoção vai acontecer. O que você faz, o sofrimento a respeito daquilo, depende de você. Você escolhe. Você pode ser aberto e bondoso para sentir, eu estou triste. E que bom que eu estou triste nesse momento, porque é condizente. Perdi alguém, algo deu errado, ficar triste. Não tem problema, você não precisa negar essa tristeza. Por isso você não precisa alimentá-la. Você não precisa dar de comer esse bichinho que te corrói. Você pode simplesmente acolher e tomar atitudes diferentes. Então, Rubens, como que eu faço esse trem acontecer na minha vida se tudo isso é automático, né? Eu não consigo me libertar desse ciclo, né? Quanto mais eu tento não fazer, mais parece que eu faço, né? Então, duas coisinhas, duas estratégias para você dar conta. Primeiro, analise sua emoção. Segundo, pratique a aceitação, que foi o que eu acabei de falar. Então, entenda qual a emoção é, analise ela, o que vem, de onde vem, o que eu sinto, como meu corpo age, reage, em que situações, e a partir daí você aceite que ela faz parte. E aceite proporcionalmente. O que tá esquisito é quando um evento tem uma dimensão e a sua reação, a expressão, tem uma dimensão enorme, desproporcional ao evento. Tá? E quem diz o que é desproporcional é você. Porque o que uma coisinha incomoda muito para mim, pode para você não incomodar nada. E você olhar para o Rubens e falar assim, nossa Rubens, mas só isso e você tá triste desse jeito? Parece que o mundo acabou só por causa disso? Não. Para esta pessoa, aquele evento tem um tamanho que para você tem outro. Então, entender a proporcionalidade de evento e ação e reação sua, é você que tem que fazer, não é o outro que vai fazer por você. E se ele fizer, provavelmente ele vai errar feio e você vai ficar mais ansioso, vai se sentir mais culpado e vai ficar mais ansioso. Então, precisa você olhar para si, se analisar, parar para analisar e perguntar-se, você foi honesto consigo mesmo ou com os outros sobre aquela emoção que você sentiu no momento ou você disfarçou a emoção? Ou você negou, ou você empurrou para longe aquela emoção? Essa é uma pergunta que você tem que fazer durante o processo de análise. Em vez de se sentir com esta emoção, em vez de você perceber, estou triste, você entrou num círculo vicioso de ansiedade. Se você percebeu que era ansiedade, mas você estava triste de fato, a emoção estava tomando conta. O que impediu você de realmente sentir aquela emoção? Isso faz parte da análise. Tá, eu estava triste, mas na hora, por que eu não me senti triste e me senti ansioso? O que aconteceu?
que fez a ansiedade vir e eu não qualifiquei a minha tristeza? Você identificando isso, é provável que nas próximas vezes, quando o evento gerar a tristeza, você não vá mais para a ansiedade. Entende como você mitiga a ansiedade? Entendendo as suas emoções, olhando para si? Outra perguntinha no processo de análise. Que tipo de julgamento você pode ter feito sobre sua emoção? Naquele momento você julgou, ai, como você é bobo, para que ficar triste desse tanto, para que ficar com raiva desse tanto? Isso é um julgamento. Você reagiu de uma maneira automática. Compreender por que você reagiu tão grandemente a uma raiva naquele momento é importante, porque a partir daí você consegue começar a modular evento-reação. Evitar a emoção ajudou ou prejudicou você a longo prazo? Então, se você naquele momento não se deu conta que era tristeza, por exemplo, que a gente está falando da tristeza, ou raiva, que a gente falou da raiva, se aquele momento, né, você evitou essa emoção, o quão isso te prejudicou ao longo do tempo? O que isso gerou na sua vida, esse processo de negar a emoção? Isso faz parte do processo de análise. Vejam, no momento da emoção, para quem está começando esse processo de entrar em contato, talvez não seja o momento do que está acontecendo, então naquele momento que está no vucu-vucu, talvez não seja o melhor momento de você ficar se perguntando isso. Talvez você precise deixar tudo acontecer naturalmente, entre aspas, esse naturalmente, daquela maneira automática aprendida de reagir e agir, mas passado isso, quando vem aquele remoer sobre o assunto, a mente que pensa te atormentando, você olhar e fazer essas perguntas. Com o tempo, você vai ficando cada vez mais forte para, no momento que o negócio está acontecendo, você fazer aquelas perguntas que eu acabei de falar para você. Se você não anotou, perdeu, devia ter anotado, porque essas perguntas são fundamentais. Quer que eu repita rapidinho? Vou repetir. Você foi honesto com você mesmo ou com os outros sobre a emoção que você sentiu? Em vez de se sentir, de sentir essa emoção, você entrou no círculo vicioso da ansiedade? O que está impedindo você de realmente sentir essa emoção? Que julgamento você está fazendo sobre essa sua emoção? E evitá-la vai causar o que ao longo prazo? Então essas perguntas precisam estar presentes no processo de análise. E a princípio, no início do processo, quando você está se familiarizando com isso, você vai fazer isso depois do evento ter acontecido e com o tempo você vai fazer durante o processo do evento, onde a emoção surge, essas perguntas vêm automaticamente para você mesmo. E você aprende a fazer isso automático. Inicialmente parece muito artificial. Nossa, mas eu perco a minha espontaneidade de expressão, de emoção, eu vou ficar muito frio. Não, não vai. No começo talvez pareça isso, porque você precisa realmente estar presente, sabe, aterrado, o pé no chão? Então precisa realmente entrar em contato com isso para depois ter um novo natural, uma nova maneira natural de expressar aquela emoção. Novamente, a expressão da emoção, ela é aprendida. Você aprende porque você tem permissões, você te ensinam como, sabe aquela assim, a criança cai, rala o joelho e a pessoa fala não foi nada, foi alguma coisa, mas quando a pessoa fala não foi nada, ela está mostrando que, para aquela criança, que aquilo não tem valor, então tudo que vem de ruim, qualquer tombo que ela caia, ela não precisa, ela não pode qualificar, ela não pode entrar em contato com aquela dor momentânea, seja qual for a dor. Então quando você aprende isso, você aprende a disfarçar emoções e você não entra em contato com elas ao longo da vida. Então, no momento da emoção, você começa a entender esse processo e você consegue se permitir a fazer as coisas. Então, é importante entrar em contato, e quando você vai fazer isso, por enquanto você não vai conseguir fazer no momento, mas no momento posterior, escolha o momento adequado, onde você esteja sozinho, para você se sentar, para você respirar, para você entrar em contato com a emoção, e então fazer essas perguntas para você mesmo, e então, a partir do momento que você vai praticando isso, isso vai se aproximando cada vez mais do momento que a emoção está acontecendo e você aprende a reagir de uma maneira diferente. E esse novo modo aprendido se torna o natural. E você continua com uma naturalidade, Como eu falei, quando você aprende a disfarçar lá na infância, você tem na vida adulta como se aquilo fosse você. Natural, não, porque eu sou assim, porque eu sou mesmo, eu falo na lata. Sabe, esse comportamento todo é aprendido e você entende que é natural seu. Sinto lhe informar, não é. Isso é escolhido inconscientemente durante sua fase de crescimento. Você aprende a sobreviver se comportando daquele jeito. Então, se você aprendeu uma vez a se comportar daquele jeito, ok, te trouxe até aqui, seja grato por isso. Será que não dá para experimentar uma maneira diferente? Experimente e veja o resultado. Se for mais adequado para o momento presente,
passe a agir daquela maneira. Vai ser o seu novo natural. Então muitas pessoas falam isso pra mim. Se eu ficar tentando controlar minhas emoções, eu perco a minha espontaneidade. Ao contrário, você cada vez mais vai ser mais espontâneo e adequado ao momento presente e não adequado a algo que foi um dia e não é mais. A algo que deixou de ser, mas foi o que você aprendeu a fazer. Foi como você aprendeu a se comportar inconscientemente para sobreviver. Entendem o processo? E isso tudo trazido lá da nossa infância para o presente gera, eu brinco, anti-resultados, né? Nos universos paralelos, agora está no multiverso, um troço, um burburinho grande, né? Mas gera N resultados diferentes do sonhado, do esperado. Porque está defasado, está desatualizado. Então atualizar tudo isso traz a possibilidade de você sair da ansiedade de não conseguir fazer o que você quer. Porque você está se comportando de um jeito que você sempre se comportou. Desatualizado no presente. Pensa, como que uma pessoa que viveu no século passado vai se comportar do mesmo jeito hoje? Se for tentar fazer isso, não vai funcionar, porque está desatualizado. Então vamos atualizar? Eu sempre brinco, gente, você atualiza o seu celular, o seu sistema operacional, às vezes uma vez por mês, às vezes até 2 vezes no mês. E daí você não se atualiza. E quando eu falo não se atualiza, não é estudar assuntos novos, é olhar para si, entender os seus comportamentos e atualizá-los para o presente. Entender os sentimentos e atualizá-los num comportamento, numa expressão para o presente. Então, o primeiro passo de analisar é assim que funciona. E o segundo, que é aceitar a emoção, para praticar a aceitação, né? Embora possa ser difícil aceitar uma emoção desconfortável, né? Nem evitar e nem afastar, não é adequado, né? As consequências de não entrar em contato são piores que a dor de enfrentar. Só que você não sabe, porque você está acostumado a não entrar em contato, porque você um dia ouviu, não foi nada. Você não tem direito de sentir a dor que você está sentindo. Você ouviu isso um dia na vida. Então, permita-se sentir. Por que não? E você vai dar conta. E você vai enfrentar. E a dor disso é menor do que a dor de você, do que o esforço de ficar afastando tudo isso de você. Neste momento de meditação, onde você está aceitando a sua dor, seja ela qual for, a sua emoção, lembre de vários episódios na sua vida em que não aceitar esses sentimentos te trouxe mais emoções indesejadas ou que não levou você onde você queria chegar, que deu um resultado que deu ruim, como dizem, né? Ao refletir sobre esses episódios, seja honesto consigo mesmo e reconheça o sentimento número 1 que você tende a evitar e traz consequências para você. Então, dentro daquelas situações todas de vida que você tende a lembrar, vai ter algo que vai saltar mais. Tristeza, a raiva, que você não se permite sentir. Então, traga este para o seu olhar, seja qual for, né? O sentimento de tristeza, o sentimento de raiva, o sentimento de ansiedade, o sentimento de culpa, de vergonha, de frustração, de alegria. Por exemplo, o sentimento de vergonha, qual que pode ser a emoção que está por trás disso? O medo de descobrirem que você é uma fraude, o medo de descobrir que você é vulnerável, o medo de descobrir que você está fingindo algo, o medo de descobrirem que você está mentindo. Você entende? É o medo que trouxe uma vergonha, que gerou um comportamento. Gente, como que trabalha isso? Entendendo o que é medo, entendendo que você, tendo escolhas, você fala para esse medo, agora não, dá licença que eu estou vivendo. E assim por diante, a frustração é a tristeza de não ter conseguido algo, compreende? Então quando você faz esse trabalho de identificar a emoção principal que gerava isso na sua vida, durante o seu crescimento, você começa a aceitar de que é possível agir diferentemente, né? Considere o que aconteceu, ao invés de evitar aquela emoção agora no momento da sua vida, né? Se você percebe que sua ansiedade aumentou, é porque você gastou mal a sua energia emocional, né? Você ficou preso naquele círculo vicioso, né? Evitando, se protegendo de uma emoção que você entende inconscientemente como nociva, como ruim, como vergonhosa, como qualquer coisa que você aprendeu que ela pode significar para você. Ressignifique aquilo na sua vida, né? E é provável, bem provável, que você tenha evitado várias emoções ditas negativas, que eu falo emoções que trazem desconforto, emoções que você não gosta, emoções que você desejaria não sentir, né? Porque você desvia delas, você evita essas emoções porque você tem medo de sentir e não sabe
que senti-las pode ser libertador. Porque você nunca teve a permissão de sentir. A nossa cultura nos inunda com essa informação, com a ideia de que, por exemplo, para ser feliz e ter sucesso, a gente não pode experimentar sofrimento ou emoção dolorosa. Todos nós sentimos emoções indesejáveis às vezes, e quando isso acontece, nos sentimos derrotados. Não acontece isso com você? Então, isso é meio cultural. Então, se é cultural, a cultura a gente pode transformar. Comece com você. Não queira mudar a cultura do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu chefe. Comece com você, né? Com a sensação de que você, cometendo um erro terrível em algum momento ao longo do caminho, você é um fracassado. Isso gera uma emoção, uma ansiedade, né, muito nociva para você, né? E entender que o erro que você cometeu é um bem valioso na sua mão, pode ser, e você está tratando ele como algo punitivo na sua vida, né? Se eu errei, é porque eu fui incompetente, portanto eu sou um burro, eu sou imprestável. Ao contrário, eu errei, então o que eu preciso fazer na próxima vez para ter um resultado diferente? E errar de outro jeito e não mais do mesmo jeito. Quando você fala que você errou e você fica triste por isso, mas você se julga culpado, você tende a repetir o mesmo erro. Quando você abre a oportunidade de, ok, eu errei, vamos ver o que eu fiz para errar, e agora o que eu faço diferente para não errar? Ou errar de outro jeito. E provavelmente a gente erra de outros jeitos. E se a gente tomar a mesma atitude de se autocomiserar e se culpar, a gente não sai daquele erro, a gente fica preso em vários erros. Ao invés de achar um método que dê uma saída que não dê ruim, que dê bom na nossa vida. E para isso entender a emoção, para isso entender como você age e reage. Então, analisar, né, e adequar a expressão. Tá? De alguma forma, você vai consertando isso ao longo do tempo. Ok? Né? Uma dica que eu mesmo uso, né, para colaborar no processo de você das suas noções é assim, ó, separe uns 10 minutinhos para você, marque num relógio, num cronômetro esses 10 minutinhos, sente-se em algum lugar confortável, silencioso, sem ninguém por perto, né? Só cuidado, se você for deitar nesse lugar, se você estiver muito cansado, você pode dormir no processo, então tenta não deitar, né? Traga à sua percepção consciente uma emoção que você já percebeu, que você está tentando evitar ou suprimir ou não gosta de entrar em contato. Naquele momento, permita-se sentir essa emoção, naquele momento, observe seu corpo, o que vem, como que está, sabe, seu batimento cardíaco, se aumenta, sua respiração fica ofegante. Tente entender se surge alguma perturbação ou desconforto. Reconheça essa sensação, em vez de lutar contra esta emoção que você está tentando aprender como ela funciona, somente perceba essas reações e permita-se senti-las. Aceite e deixe acontecer. Observe internamente, né, e diga assim, eu percebo uma sensação de tristeza, de raiva, me dominando. E após disso, você se diz, eu posso sentir isso e ainda ficar bem. Eu posso me sentir triste e ainda estar bem. Esse exercício, né, feito repetidamente, vai trazer conforto ao seu cérebro. E veja, feito isso, essa parada de 10 minutos, esse trabalho de entrar em contato com a emoção, perceber o que acontece no teu corpo, falar isso para você mesmo, que você permite que isso aconteça, que você entra em contato. Feito isso, você esquece que você fez, vai fazer a tua atividade normal, não fica pensando a respeito. Mas se você fizer isso repetidamente, teu cérebro vai começar a entender que é ok entrar em contato com aquela emoção, porque você fez num ambiente controlado no momento, foi entrar em contato com a tristeza, por exemplo, com a raiva, por exemplo. Quando você entra em situações cotidianas em contato com essa emoção, a tendência é seu corpo ter aprendido a se comportar daquela maneira que você fez naquele ambiente controlado, naquele momento de meditação. Então você consegue, na prática, fugir do sequestro do comportamento antigo. Entende? Então, é fácil e prático. Basta você ter a disciplina de fazer aquilo diariamente ou, né, de quando em quando, toda vez que você lembrar, entrar em contato, se permitir num ambiente controlado, contatar aquela emoção. Às vezes eu choro sim, às vezes eu fico furioso sim, no momento. E depois eu esqueço. Mas entrar em contato faz que quando o gatilho venha,
essa emoção não me abale mais do jeito que me abalava, não fisga mais aqueles meus comportamentos, porque aquilo deixa de representar um risco para o seu cérebro, para você, e você pode escolher como agir diferentemente, né? Então lembre só de, quando acabar esse processozinho de meditação, de entrar em contato com a emoção, ir para sua atividade e esquecer que fez aquilo. Porque se você ficar remoendo, você reativa a química daquela emoção e você acaba entrando num loop emocional complicado e agindo e caindo lá no método, né, usual de sobrevivência aprendido. Tá? E assim, todos, né, na nossa vida, todo mundo vai experimentar emoções indesejadas, incluindo a ansiedade, que é um sentimento. Ninguém está imune a isso, né? Mesmo quem não apresenta transtorno de ansiedade, por exemplo, passa por momentos ansiosos na vida, né? Faz parte da vida. Então, promover a aceitação no campo emocional significa parar de lutar contra o sofrimento, contra a dor, né? Para se libertar, né? Significa também reconhecer e acreditar que experimentar emoções indesejadas é normal, faz parte da vida. Você pode experimentar coisas que não são gostosas, sabe? Como é que você sabe que você não gosta de jiló? Você experimentou um dia e viu que você não gosta, daí você cospe. Não tem problema, você experimentou. Então, aceitar situações e experiências não significa que você as deseja, não significa que você está resignado a uma vida inteira de dor emocional, né? A aceitação não quer dizer que você é vítima da dor ou que a dor o controla, por exemplo. Não significa necessariamente que você gosta do que está experimentando, né? A ideia da aceitação nos diz mais ou menos que as coisas são como elas são. E a gente pode viver apesar disso, escolhendo comportamentos que trazem resultados que eu quero e não resultados que não dão certo, que não são os que eu quero. Por isso entra lá nos 7 passos. Qual é o meu objetivo? Saber e entrar em contato com o que eu quero, porque daí você vai ter como caminhar. Então, hoje eu falei dos 2 pontos, o inicial e o final. Saber onde eu estou e saber para onde eu quero ir, né? Então, resumindo, a questão das emoções e da ansiedade. Todas as emoções, todas, são parte normal e útil da experiência humana. Afastar emoções e sentimentos indesejados aumenta o pensamento ansioso. Aumenta o pensamento ansioso. Identificar regularmente suas emoções e seus sentimentos diminui a sua ansiedade. Expressar os seus sentimentos diminui a ansiedade. Veja, expressar em ambiente controlado, não no ciclo vicioso do método aprendido de sobrevivência automático, onde a emoção te fisga, tua mente que pensa alimenta aquela emoção e vem o comportamento automático que te trouxe até aqui. Isto não é expressar adequadamente seu sentimento. Ao contrário, isso é expressar automaticamente de maneira não consciente, que vai trazer um resultado que provavelmente você não quer naquele comportamento de viagem no tempo. Se traz um negócio do seu passado para o presente, qual a chance disso funcionar? Quase nula. Matematicamente quase nula. Então, expressar os seus sentimentos em ambiente controlado de maneira adequada treina o seu cérebro a um método novo de sobrevivência. E nem por isso, como eu falei, você vai deixar de ser espontâneo. Nem por isso você vai estar deixando de expressar espontaneidade na sua expressão de emoção. Isso é um jeito novo, não familiar. De novo, o que muita gente entende, mas daí não sou mais eu. É um novo você. Não é mais o você antigo, é um novo você, com comportamentos muito mais adequados que te trazem resultados mais adequados, que te tiram de uma vida de ansiedade, de uma vida de desconforto. Aceitar o seu mundo emocional, o processo da aceitação, né? Então você analisa e aceita, diminui a sua ansiedade. Entender que todas as emoções estão aí para serem sentidas nos desdobramentos todos dos sentimentos que você possa imaginar. Né? Um trabalho de 2017, eu citei na live passada, cita 27 sentimentos e emoções. Né? Na análise transacional, a gente trata das 5 emoções básicas, das quais derivam todos os sentimentos. Né? Como eu já falei para vocês, frustração pode ser tristeza, medo, ansiedade pode ser medo, enfim, né?
as emoções 5 básicas derivam os sentimentos todos. Então, aceitar este mundo emocional como natural da existência humana, para você não negar nenhuma das emoções e nenhum dos sentimentos, traz para você uma diminuição na sua ansiedade. Você não precisa gastar energia mais tentando se afastar daquele sentimento indesejado, daquela emoção negativa. Né? De novo, eu não chamo negativa porque eu acho que elas não são negativas. Todas as emoções são positivas. Por exemplo, você pode aprender a usar a sua tristeza ou a sua raiva para impulsionar você ainda mais para chegar no seu objetivo. Então ela não é negativa, ela é positiva, porque sentir raiva te move a realizar coisas. Lembrando do impacto que você causa com as suas atitudes em você e nos outros. Cuidando disso. Então esse mindfulness, entendendo o processo todo, né? Entrar em contato, né? Ter uma mente plena faz com que você possa diminuir a sua ansiedade. Então, você pode experimentar sentimentos indesejados e ainda assim se sentir bem, apesar deles estarem presentes, se sentir bem, né? Então, este resuminho que eu falei para vocês agora, ter isso em mente, lembrar isso frequentemente, ajuda você a sair deste mundo, deste mar de ansiedade, onde você está com água até aqui. Se você mexer um pouquinho, vem uma marola e te afoga na ansiedade. Então, e se você já está afogando na ansiedade, tem como você sair disso, né? Entre em contato com as suas emoções, vai dar uma boa ajuda, um bom norte para você na saída da ansiedade. Então, um abraço afetuoso para todo mundo. Nos vemos na próxima live com mais ansiedade, quer dizer, com menos ansiedade, né? Mas mais sobre ansiedade. E obrigado pela presença. Nos vemos na próxima live com mais, só que não, ansiedade. Beijo, pessoal. Valeu pela presença.